ti os meus pecados pra lhe oferecer, mas mesmo assim ele me amou, mas mesmo assim ele se entregou. Com a frase atire a pedra quem nunca pecou, ele nos perdoou. Sua irresistível graça me alcançou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte e vida aceitou o Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados pegou. Ele é aquele que não nos troca por nada. A qualquer momento que a gente precisa, ele está ali, pronto para nos ajudar, para nos socorrer. Assim tem que ser com a nossa vida. Não trocar ele por nada, não desistir dele por nada, não largar ele por ninguém. Porque na palavra fala que nem a morte, nem a vida, nem o porvir, nada nos separa do amor dele. Então não troque Deus por nada. Não deixe que ninguém te roube o amor que ele já derramou. Não existe ninguém que vale mais a pena do que a presença de Deus. Eu não te troco por nada, não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim, hoje é sua morada. A minha alma buscava e nada me completava. A tua presença é o que faltava em mim. Minha vida foi transformada. Eu não te troco por nada, nada, não há mais nada. Todo vazio que havia em mim, hoje é sua morada. A minha alma buscava e nada me completava. A tua presença é o que faltava em mim. Minha vida foi transformada. Ela foi transformada. Minha vida foi transformada. Minha vida foi transformada. Só aquelas transformadas. Fala bem alto. Minha vida foi transformada. Eu senti os meus pecados a lhe oferecer, mas mesmo assim me amou, mas mesmo assim me amou. Ele te ama. Graças tire a pedra quem nunca pecou. Ele me perdoou, ele me perdoou. Sua irresistível graça me alcançou. Quem é esse? Me condenou. No lugar da morte e vida perdoou o Cordeiro que por mim se entregou naquela cruz e os meus pecados ele levou. Ele levou. Ele levou.
A unção que estava em muitos homens da Bíblia está sobre cada uma de nós. Olha para a mulher que está do seu lado e fala assim: a unção que estava em Moisés e Daniel está em você. Elias, Ezequiel, todos eles. E se nós crermos como eles, nós iremos ver maravilhas e sinais. Iremos ver o mar se abrindo diante da luta. A gente vai se ver o leão fechando a boca para parar de falar da gente. A gente vai ver coisa linda, testemunho, glória de Deus. Mas isso é para quem crê. Acho que você não entendeu. Isso é para quem crê. Aleluia! Eu não sei o que tinha Daniel, que quando orava leões se calavam. Eu não sei o que tinha Elias, que profetizava e fogo caía. Eu não sei o que tinha Moisés, que ao descer do monte resplandecia. Eu não sei o que tinha Samuel, que a voz do Pai ele reconhecia. Sinto uma unção pelo ar. Tudo que eu tenho, entrega tudo porque Ele quer derramar. Ele quer derramar sobre você. E meus filhos profetizarão. Sinto uma unção pelo ar. Tudo que eu tenho, eu vou entregar. Hoje derramará. Derrama, Senhor. Eu não sei o que tinha Daniel, que quando orava leões se calavam.
vai dobrar o seu joelho na madrugada, que vai pegar o óleo ungido e colocar na cabeça do seu filho. Quem está na droga vai sair. O marido que não é convertido vai se converter. Porque Deus está levantando mulheres de oração. Dos filhos, Mulheres que oram. Mulheres que clamam. Mulheres que buscam. Peçam e receberão. Chegou a hora Dos filhos manifestarem. Peçam, peçam. Chegou a hora. Você vai orar, interceder pela casa dela, pela família dela. Que a gente possa agora unir a nossa fé em oração. Porque há mulheres que clamam, mulheres que oram, mulheres que perseveram, mulheres que têm lutas, mulheres que passam por dificuldades, mas mulheres que têm um pai, que nos ouve, e o céu está se manifestando neste lugar. Oh, Espírito Santo de Deus, nós clamamos juntas, Pai. Clamamos pela nossa casa, pela nossa família, pelos nossos filhos. Nós intercedemos e te pedimos, Deus, guarda, protege, livra. Jesus, que a nossa casa seja uma extensão do céu. Senhor, que a nossa casa seja uma bênção, que a nossa casa seja uma casa próspera, que a nossa casa seja uma casa abençoada, que a nossa casa seja uma casa cheia da presença de Deus. Oh, Espírito Santo, nós te queremos, nós te desejamos, nós te clamamos, nós te esperamos, Deus. Jesus, que a tua presença se manifeste em nós. Cuida, Senhor, da vida dos maridos. Coloca, Senhor, as tuas mãos poderosas sobre a mente, sobre o coração, Pai, para que os nossos maridos se posicionem como sacerdotes, para que o nosso marido, Senhor, seja uma bênção, que eles sejam bons pais, que eles sejam provedores, que eles sejam homens de Deus, que eles se voltem para a palavra, que eles se voltem para a tua presença, que haja arrependimento, que haja mudança, que haja entrega, que haja o governo de Deus na nossa casa. Oh Deus, nós te entregamos os nossos filhos, a mente, o coração, que toda influência maligna de Satanás caia por terra e não alcance os nossos filhos, não alcance a nossa casa. Deus, nos dá sabedoria, nos dá estratégia, nos dá governo, nos dá autoridade, para que a gente ore pela nossa casa, para que a gente abençoe a nossa casa. Ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos, Senhor. Nós precisamos de Ti, nós precisamos da Tua presença, nós precisamos, Senhor, e nós te agradecemos, Senhor, e te louvamos, Senhor, pela nossa vida. Chegou Oh, Jesus.
Aleluia. Você pode aplaudir bem forte a Jesus? Quero que as meninas que vão se organizando aí, o louvor, me ajudam. Você pode dar um abraço nessa irmã que está do seu lado? Um abraço apertado de crente, um abraço de crente. Um abraço apertado, talvez ela não foi abraçada hoje. Talvez a gente como mulher só é cobrado o dia inteiro, né? Mãe, faz isso, mulher, faz aquilo. Então dá um abraço apertado nela, que se dispôs a estar aqui nesse lugar. E sabe quem é a pessoa mais importante que está vendo? Que você veio aqui? É Ele. É o nosso Deus. E Ele está aqui porque Ele é digno de toda a honra, de todo louvor. E esse culto é para Ele. Mas eu sei também que muitas vezes a gente vem para se encher. E quando a gente está na presença de Deus, isso é o certo. É a gente ter fome, sede da palavra e sair daqui querendo mais ainda de Deus. Amém? Então senta um pouquinho aí, tá tudo certo? Então senta um pouquinho aí, que as meninas prepararam algo para ministrar também aos nossos corações. Que o Espírito Santo tenha liberdade. Que todo espírito que não confessa o nome dele saia deste lugar. Porque esse lugar está cheio da glória de Deus. Esse é o outro. Tanta amargura esconde o medo de não aceitar. Em meio a guerras invisíveis, há mulheres que sangram em silêncio, marcas da alma que não aparecem no espelho. Mas há um Deus que tudo vê, que conhece cada dor, cada lágrima e cada oração. Essa é a história de 4 mulheres, cada uma com uma batalha, cada uma com um grito que só o céu ouviu. Essas mulheres caminham, vivem, mas dentro delas a guerra. Elas escondem dores que ninguém entende.
habitam. Cada uma carrega marcas invisíveis. Mas Deus nunca deixou de olhar. Deus nunca deixou de curar. Deus envia cura. Deus envia perdão. Mulheres que foram feridas nas guerras, mas o Senhor deu vitória. Que através dessas mulheres, outras pessoas serão curadas. Ele transforma o pranto em dança. As marcas continuam, mas agora elas são guerreiras. É tempo de se levantar. É tempo de entender que na sua casa, na sua escola, na sua família, você é uma guerreira. Você foi escolhida para fazer a diferença por onde passar. E se vir um dia ruim, e se vir a tempestade, você é uma guerreira. E o Senhor vai te sustentar. Esconde o medo de não acertar. Sonhos coloridos destruir que eu não quero mais lembrar. Não vou mais chorar, foi o que decidi. Não vou mais sofrer, pra que viver assim? Com imagens da infância, comecei a chorar. Caí na caixa das lembranças, lembrei do teu olhar. Enchi meus olhos de esperança, comecei a cantar. Entrei de vez naquela dança pra nunca mais voltar. Cura minha
Aleluias. Você pode crer que Ele fará tudo novo, novas as coisas? E é sobre isso. E a paz do Senhor Jesus, boa noite. Essa é a noite que o Senhor preparou para cada um de nós, para falar aos nossos corações, para usar a vida da nossa pastora, para que a gente pudesse acalmar nossa mente, o nosso coração. E agora nós vamos entrar também numa parte que é uma parte de adoração e é uma parte, sim, de louvor ao Senhor, que são as nossas ofertas, os nossos dízimos. E eu queria ler um versículo que está lá em Mateus 25, 21, que diz assim: o Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, e eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do Senhor. Você pode dar um glória a Deus por essa palavra? Aqui o Senhor está nos falando que a oferta é uma forma prática da gente também adorar, da gente servir ao Senhor. De algo que Ele nos confia, porque se hoje muitas vezes nós temos um bom emprego, se nós temos a provisão, é na nossa capacitação, é porque Ele nos capacita, é porque Ele nos entrega. Então essa noite aqui, Ele está falando que a promessa é que quando a gente é fiel, muitas vezes nas pequenas coisas, mesmo que seja uma oferta simples, porque às vezes a gente fala, mas eu não tenho tanto para dar, e eu vou lá na frente, eu vou dar. Ele quer o seu pouco, Ele quer o seu simples, Ele quer saber o quanto você é fiel a Ele. E todos nós aqui sabemos que nós estamos num grande desafio. O Senhor já nos entregou a nossa terra tão sonhada, a nossa terra prometida. Mas Ele também quer que a gente entregue aquilo que a gente pode dar de melhor. Porque quando a gente olhar e ver tudo estabelecido, a gente vai falar assim: eu fiz parte. Eu contribuí, eu dei o primeiro passo, eu fui fiel no pouco e o Senhor acrescentou um muito dele. Porque se hoje também nós estamos aqui, nesse templo, porque uma vez o Senhor nos tirou de lá, do menor, e nos trouxe para o maior, foi porque aqui também muitas pessoas contribuíram. E Ele alcançou o coração de cada um. E nós sabemos que hoje, para nós estarmos aqui, para a gente poder estar aqui sentada, para a gente poder estar aqui louvando, para a gente estar numa casa onde a gente fala assim: nossa, eu vou lá adorar o Senhor, na casa do Pai. Nós precisamos sim de recursos. Nós precisamos porque o Senhor, sim, é o dono do ouro e da prata. Mas Ele conta comigo e com você para ajudar que a obra continue, para que as luzes estejam acesas, para que o ar-condicionado funcione, para que o aluguel seja pago, para que a nossa terra tão sonhada e prometida esteja de pé o quanto antes. Então, que nós possamos entregar. Às vezes no seu coração é pouco, mas para o Senhor não. Quando a gente se posiciona e a gente entrega, assim como aquela passagem que eu acabei de ler aqui, grandes coisas Ele fará nas nossas vidas. Não é barganha, mas nós estamos ofertando os nossos recursos na casa do Pai, na casa que nos acolheu, na casa que muitas vezes nós fomos curadas e cuidadas. Então sim, nós temos que ser fiel, muitas vezes no pouco, para que Ele nos eleve ao muito. Então essa noite eu gostaria que vocês ficassem de pé, que vocês pudessem ofertar, que vocês pudessem, assim como com esse versículo, dar o seu melhor em adoração ao Senhor. Deus nos confia o recurso para que a gente possa administrar da melhor forma. E não tem melhor forma da gente doar do que na casa do nosso Pai, do que na casa do nosso Abba. Então, essa noite, eu gostaria que você orasse. Super, mas às vezes eu não tenho nem um pouco que você está falando aí, mas eu tenho desejo no meu coração. Então, ore ao Senhor, peça ao Senhor para que no próximo culto você esteja aqui ofertando e dizimando na casa dEle. Porque assim, cada palavra que sai desse altar, a gente precisa pegar, a gente precisa falar: eu recebo, e no próximo culto eu vou estar ofertando mais, e mais, e mais, e vou ser fiel, e mais, e mais, e mais. E é isso que tem que queimar nos nossos corações. Então pegue aí a sua oferta, o seu dízimo, e entregue com alegria, tá, gente? Porque assim, não é com peso, não é com dor.
eu vou tirar, vai faltar. Não, é com alegria, porque o Senhor se alegra quando nós damos com alegria. Então vamos orar. Pai, obrigada por essas mulheres, Pai. Obrigado por essa noite tão maravilhosa que o Senhor preparou, Senhor. Deus, toca no coração, toca na mente, abençoa, Pai. O Senhor conhece a história de cada um. O Senhor sabe das necessidades. Então, Senhor, que o Senhor abra a porta de empregos onde muitas vezes tem gente clamando por isso, Senhor Jesus. Que o Senhor visite aquela causa na justiça que às vezes já foi colocada em suas mãos, Senhor Jesus. Que o Senhor dê sabedoria, que o Senhor dê direcionamento, que o Senhor nos capacite cada vez mais, Senhor Jesus. Cuida das nossas finanças, Senhor Jesus. Nós já repreendemos todo espírito migrador sobre a vida das suas filhas, Senhor. E nós declaramos que o Senhor é que provém todas as coisas. Então, com alegria, sai do seu lugar e vem ofertar na casa do seu Pai. Gente, quem quiser, a maquininha está aqui com a Renata, pode fazer o Pix também, tá bom? Mas oferte, dizime, faça parte disso. Tem tempo pra mim, sou alguém que eu conheço, Jesus. Amém? Agora vocês estão preparadas para ouvir uma palavra aí abençoada? Uma palavra vinda do céu? Sim ou sim? Ah, bom! Sim ou sim, Sapopemba? Então receba com muita alegria a nossa pastora. Glória a Deus! Tem mulher bonita aí? Deus é bom. Ele está aqui, amém? Fica de pé só um pouquinho aí. Todo mundo já ofertou? Oferta, irmão. Né? Às vezes a gente vem para o culto de mulher e a gente fala assim, ixi, não trouxe nem carteira, nem bolsa, nem criança, nem ninguém. Eu vi só eu e Deus, né? Mas que o Senhor ele possa te prosperar, que Ele possa também ter o seu coração. Porque o que o Senhor quer é o nosso coração. Né? Não importa se é pouco, se é muito. Ele quer o nosso coração, a nossa generosidade e que Ele te dê criatividade para você ser uma mulher, como assim de Provérbios, né? Uma mulher criativa, empreendedora, em nome de Jesus, amém? Apaga as luzes aí, só pode diminuir aí. Coloca o louvor que ia tocar aqui, ó. Alguém me mandou e falou, nossa, pastora, quando eu ouço esse louvor, eu já quero dançar. Quem quer dançar? Na presença de Deus, né? Coloca aí o louvor. Esse que estava tocando da oferta. Que Jesus está lá, porque Ele está aqui, amém? Glória a Deus, o Senhor é bom. E eu amo o culto de mulheres, porque a gente fica aqui. Vem uns homens aí, né? Mas a gente está aqui entre amigas. Que louvor é esse? A mídia é uma bênção. Não estou nem vendo quem está lá. Mas eu queria que... Isso, é esse! Aleluia! Quem quer dançar um pouquinho assim, ó, com Jesus? Cadê? Vocês são tímidos? Coloca assim, ó, pra gente falar, Jesus, o Senhor está aqui. E nós viemos aqui te adorar. Aumenta aí! Da vida, Jesus está lá. Quando ninguém tem tempo pra mim, sou alguém que eu conheço. Jesus. Nas horas amargas da minha vida, Jesus está lá. O único que conhecendo meus maus hábitos ficou Jesus. Aleluia, o nome dele é Jesus. Você pode glorificar, você pode dizer que Ele é lindo, que Ele é santo, que Ele é poderoso. Que Jesus, quando ninguém está,
Ele continua. Ele está aqui, amém? Aleluia. Obrigada, Deus abençoe. Deixou a gente dançar? Dançar na presença de Deus é bom demais. Estar com Ele é bom demais. Andar com Ele é bom demais. E eu queria que você colocasse a mão no seu coração. Espírito Santo, toma este lugar. Espírito Santo, és bem-vindo aqui. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nós estamos aqui, o único motivo é o Senhor. Então fala ao nosso coração, Senhor. Cuida de nós, cuida das nossas necessidades. Ah, Senhor, o Senhor está vendo o nosso coração aqui rendido e com fome e com sede da Tua presença. Ah, Senhor, o que seria de nós sem a Tua presença, Pai? Ah, Senhor, tinham nos dado uma sentença de órfão, mas nós queremos tomar o lugar de filha. Que o Senhor nessa noite com a Tua palavra venha nos direcionar, venha nos curar, nos transformar, para que a gente venha sentar neste lugar de filha, amém? Aleluia. Pode tomar seu assento. Deus, usa a minha vida, Pai, como instrumento nessa noite. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O Senhor é bom, poderoso. Faz depois. Amém. Como é bom, né, estar entre mulheres de Deus que estão com fome e com sede. Quem está com fome e com sede da palavra? E tem que ser isso. Todas as vezes que eu venho para a presença de Deus é porque eu quero mais. É porque eu quero me alimentar. É porque eu quero mais dele. Eu quero aprender mais dele. Eu quero ser melhor todos os dias. Por onde eu for. Que a gente venha ser uma bênção. Uma bênção na vida das pessoas. Amém? Só que o diabo muitas vezes vem com tanta sentença sobre nós, com tanta culpa, com tanta coisa, que muitas vezes a gente esquece do nosso lugar de filha, do nosso lugar de escolhida, do nosso lugar de preparada, de escolhida, de separada, de perdoada, de amada. E aí a gente fica vivendo escrava, abandonada, rejeitada. Mas em nome de Jesus, essa noite, o Senhor vai nos dar mais algumas doses da presença dEle para nos colocar no nosso lugar devido. O nosso lugar de filha amada do Pai. E eu queria compartilhar aqui uma história de uma mulher. E eu estou cheia das mulheres que não são tão conhecidas na Bíblia, mas o Senhor tem me ministrado e falado, olha aí. Né, quantas vezes nós somos inspiradas, né, por tantas mulheres com pequenas atitudes, mas que fazem tanta diferença. O Senhor essa noite, o que Ele quer falar com a gente, é que a gente tome esse lugar de filha amada. E eu comecei a ler um livro, e por isso que me despertou, né? E essa semana até fiquei ali mandando alguns devocionais, aí falei no final, Jesus. Aí eu falei, ai Senhor, né? Então vai ser essa palavra que eu vou trazer, né? O Vitinho até ficou me zoando, ai já vem ela de manhã falando, oi filha amada. Então quem não me segue, segue lá, Damares Veríssimo no Instagram. E agora toda manhã eu vou falar, oi filha amada, que é para lembrar o nosso lugar. Às vezes a gente pensa assim, ah, só um negocinho, escreve aí. A palavra de Deus nunca é só um negocinho. A palavra de Deus sempre é vida, esperança, presença, algo novo, transbordar. É o que Deus tem, o nosso Deus é grande. E como é que a gente vai servir um Deus grande e a gente vai ser pequena? Não tem como, não combina, não dá. E eu quero falar aqui dessa história dessa mulher. E está lá em Josué 15. Se puder colocar para mim aí, Josué 15, 16, 19. E o nome dessa mulher é Axa. A gente já ministrou para casais, já ministramos, o pastor já ministrou algumas vezes. E aí Deus me trouxe à memória Axa, que era filha de Caleb. E Caleb, né, é um homem, um guerreiro que ficou na história. Josué e Caleb, quem nunca ouviu falar? E Axa era filha de Caleb. E então Caleb disse, darei a minha filha Axa por mulher ao homem que atacar e conquistar Kiriatabe-Sefer. Naquela época era comum, né? Os pais davam as filhas como para os guerreiros, para aqueles que vencessem algo, né? Pode passar para mim. Otoniel, filho de Kenaz, irmão de Caleb, a conquistou. E por isso, Caleb lhe deu a sua filha Axa por mulher. Quando Axa foi viver com Otoniel, ela o persuadiu a pedir um campo ao pai dela.
Assim que ela desceu do jumento, Calebe lhe perguntou: o que você quer? Dê-me de presente, respondeu. Já que o Senhor me deu terras no Neguebe, dê-me também fontes de água. Assim, Calebe lhe deu fontes superiores e inferiores. Então, o pai dela disse: quem conquistar a terra, eu vou dar minha filha em casamento. A filha não falava nada naquela época, só ia lá e casava. Ela casou. E receberam a terra. Só que ela conviveu com o pai por muitos anos, então ela sabia que uma terra, né, terra era maravilhoso, mas uma terra com água era muito bom. Vocês podem falar assim? Muito bom. Então ela foi, tomou a liberdade, porque era o pai, fala assim, era o pai dela. E ela foi e pediu para o pai. Fala: pai, o senhor já está me dando um presente, já está me dando a terra, mas me dá com a água, né? Porque aí com água é muito bom. E ela foi uma mulher ousada em voltar lá para o pai e falar: ó, me dá, tá bom o presente, mas pode me dar algo a mais, pode me dar algo melhor. E ela tinha liberdade, porque era o pai dela. E a Bíblia diz que ela recebeu, né, que o pai dela deu. E não deu só, né, superiores, deu inferiores. Eu não sei o que é, eu não estudei, gente. Mas ele é muito bom. Se ela pediu água, ele deu fontes. E a Bíblia diz que deu superiores e inferiores. Aí eu percebo que é muito, muito bom. Mas quantas vezes a gente não toma o lugar de filha e não consegue se achegar ao nosso pai para pedir algo que é bom, algo que é nosso, algo que é nossa herança. E às vezes a gente se contenta com o pouco, se contenta com o mínimo. E a nossa identidade de filha amada, muitas vezes ela fica distorcida. Se puder colocar para mim Romanos 8, 15, 17. E eu quero trazer essas verdades, porque Deus, Ele nos ama de tal maneira, Ele nos amou tanto e Ele nos ama, e Ele todo dia quer nos resgatar. Ele sabe que muitas vezes a nossa ferida, a nossa dor, né, aquilo que a gente passou na nossa infância, como a gente viu aqui no louvor, às vezes vai querer voltar toda hora. Porque o diabo, ele sabe muitas vezes do nosso potencial, ele sabe de onde Deus quer nos levar. E ele vai tentar muitas vezes distorcer quem nós somos. Em Romanos 8,15 diz assim: pois vocês não receberam um espírito de escravidão para novamente temerem, mas receberam um espírito que os torna filho por adoção, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. Nós somos adotadas como filha, nós somos escolhidas, nós somos trazidas para perto, para que a gente possa clamar Abba, Pai, para que a gente possa falar com o nosso Pai, para que a gente possa entender e falar: Deus, o Senhor conhece a minha necessidade, mas eu estou aqui para te falar um pouquinho mais, eu estou aqui para querer um pouquinho mais. E essa mulher nos ensinou isso, que ela tinha um pai, que ele estava dando algo, né, uma terra, uma herança, mas ela queria e podia pedir um pouco mais. Que o Senhor essa noite possa te dar essa ousadia. A identidade de filha, você foi comprada, nada que ninguém fale, nada pode mudar o amor de Deus por você. Você é escolhida. Quando nós nos sentimos filhas, quando a gente perde a nossa identidade, a gente vive como órfãos, né? Como eu falei, sem herança, sem segurança, sem ter um pai. Amanhã é dia dos pais. E quantas aqui sentem falta do pai? Sinto falta do meu pai. Sinto falta porque ele morreu, sinto falta porque ele foi embora, sinto falta porque ele nem liga para mim. Mas Deus te adotou, Deus te comprou, Deus te escolheu. E mesmo que o seu pai, sua mãe, a Bíblia diz isso lá em Salmos 27, mesmo que seu pai, sua mãe te abandone, Deus não te abandona. Deus te ama, Deus te escolheu, Deus te separou, Deus te comprou. E Ele só quer que você tome esse lugar, este lugar de identidade de filha, esse lugar. E Axa, né, ela era uma filha herdeira, que já tinha várias conquistas, mas ela viveu e ela experimentou a bondade do pai.
mais uma vez, quando ela entrou no lugar certo. E existe um perigo quando a gente tem essa crise de identidade. Diga assim, ó, o perigo da crise de identidade. Quando nós não sabemos quem nós somos, nós vivemos lutando apenas pela carne. E o livro que eu estou lendo, ele fala isso. Ele fala, chamados para reinar, vivendo no lugar certo de amor. E aí o Espírito Santo me levou ali algumas páginas. Eu falei, Jesus, eu preciso compartilhar isso. Isso é uma riqueza. Porque quantas mulheres a gente vê vivendo, né, para o seu próprio eu, para suas próprias vontades, ou pelas suas próprias dores. E a nossa dor e a nossa ferida é terrível. Porque você sempre, por causa da sua dor, da sua ferida, você vai sempre estar buscando algo prazeroso, só para aliviar aquela dor. Mas quando você vive no lugar de filha amada, você sabe quem você é, você sabe que você nasceu para governar, você sabe quem te governa, você sabe quem é seu dono, você sabe quem é seu pai, e você vive com segurança. Você vive crendo que não vai te faltar nada. E aí nesse livro ele fala que às vezes tem 3 cadeiras, né? Eu vou resumir hoje, vou falar de 2. Que é a cadeira do reino, que quando tem a cadeira no reino, que quem sentam lá nos tronos, né? O rei, o príncipe, as princesas. E existe uma cadeira do eu. Então a cadeira do reino e a cadeira do eu. E muitas vezes a gente vive a nossa vida assim, trocando de cadeira. Uma hora a gente está na cadeira do reino. Deus, seja feita a tua vontade, eu sou tua filha, né? Mas aí tem hora que a gente vai para a cadeira do eu. Ah, meu Deus, nada dá certo. Oh, Jesus, eu até oro, mas eu nem creio mais. Eu nem acredito mais. Eu nem sei. Deus está te convidando para tocar de cadeira e ficar na cadeira do reino, na cadeira da filha, na cadeira da mulher que foi escolhida, que foi comprada, perdoada, amada. Olha para sua irmã, por favor. Fala para ela, você é amada, minha filha. Minha filha, você é amada, você é escolhida. Ele te perdoou, Ele te amou. Bate palma para Jesus, porque você foi comprada, você foi cuidada. E sabia que você não precisa fazer nada para o Pai te dar alguma coisa? Ou para você ser aceita? Ou para você é especial. E nada muda isso, nada, nada. O mundo muitas vezes vai colocar, e ele faz uma inversão de valores, de que você tem que fazer alguma coisa para ser aceito. Faz alguma coisa, você vai ver. Entra num grupo de amigos, entra na igreja, não faz nada para você ver. Não é isso que ele coloca até dentro da igreja? Não faz nada. Ninguém vai gostar de você. Ninguém vai querer ser sua amiga. Mas com o nosso Deus não é assim. Com o nosso Deus a gente só precisa ser filha amada. A gente só precisa estar nesse lugar. A gente não precisa fazer nada. A gente não precisa ter nada. A gente não precisa mostrar nada. A gente só precisa ser filha amada e estar nesse lugar. E o Pai, Ele quer que você pede. Ele quer que você fale. Ele quer que você conte tudo para Ele. Coloca para mim Mateus 7:11. E Axa nos ensinou isso. O pai deu ali. Mas ela voltou lá e pediu. E ele não falou nada, só falou, o que você quer? E por que a gente não faz isso com o nosso Deus? Por que a gente vai lá, né? Depois traz para mim lá o filho amada. A gente, né, tira uma fotinho com filha amada. E aí um dos exercícios do primeiro dia, que aí eu coloquei lá, quem escreveu? Eu sou filha amada. Quem foi que tirou? Eu falei, escreve aí, filha amada, escreve no papel, escreve para você, posta, não sei, mas escreve. Às vezes a gente tem até dificuldade de escrever. Mas sabe por que às vezes a nossa mente nem acredita? Porque a gente não consegue
colocar e alinhar o céu, a nossa mente, o nosso coração e as nossas atitudes. A gente fala, mas não é o que a gente pensa. A gente fala, mas não é o que está no nosso coração de verdade. A gente fala, mas a nossa atitude não tem nada a ver. Deus está chamando mulheres aqui hoje que vão ser alinhadas com o propósito de Deus. Que vão falar, que vão pensar, que vão crer, que vão escrever e que vão viver como filha amada. Então, o primeiro exercício, você está com o celular, você está com o caderno, não sei. Você está com a caneta, não sei, o celular. Pega o bloquinho, vai, exercício. Porque sabia que a psicologia explica isso. Quando você escreve, a sua mente automaticamente tem que pensar. Porque não dá, já percebeu? Não dá para escrever e pensar em outra coisa. Você tem que pensar, escrever. Pensar, escrever. Pensar, crer. Pensar, escrever. Ter atitude. Então escreve assim, ó. Eu sou filha amada. Eu sou filha amada. Quem está sem nada, escreve assim, ó. Não escreve. Escreve no ar. Eu sou filha amada. E Mateus 7,11 diz lá: portanto, se vocês, apesar de serem maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o seu Pai que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Você acha que Deus não vai te conceder? Você acha que Deus não vai fazer? Mas o problema é que você não crê. O problema é que você não acredita. O problema é que você não está sentada na cadeira certa. O problema é que você se sente órfão. O problema é que você não toma posição. E eu quero trazer aqui algumas características de uma mulher que tomou a posição de filha amada. O Espírito Santo está aqui, Ele está dizendo que Ele quer curar, Ele quer te transformar, Ele quer que as pessoas vejam, porque o Senhor nos chamou para ser testemunhas dEle. As pessoas precisam ver a glória dEle em nós. Não é para se aparecer, mas é para ser, é para as pessoas olharem e falar: eu estou vendo ali uma mulher transformada, uma mulher curada, uma mulher que entendeu o seu lugar. Ah, Jesus. E uma filha amada, ela sabe quem ela é em Cristo. E ela não vive como escrava, mas ela vive como herdeira. Você pode levantar sua mão assim e declarar: eu sou filha amada. Eu sou herdeira. Amém. Vai tomando posse. É palavra de Deus isso sobre as nossas vidas. O segundo lugar, né? E a característica que a mulher, que é uma mulher que entendeu que é filha amada, é: ore com confiança. É o que eu falei, é você pensar, você orar, você crer. Alinha isso. E a Bíblia diz que a gente pode pedir tudo para Deus. Tudo, tudo, tudo. A Bíblia diz que até a vontade de adorar a Deus vem dele. Então às vezes a gente pode não querer adorar. Então se ele fala isso, né? Então a gente pode pedir para ele, falar: Deus, nem para te adorar eu estou conseguindo. Então me ajuda, me ensina, me inspira, me motiva, me chacoalha. Mas me coloca nesse lugar de filha. Não me deixa mais viver como escrava. Não me deixa mais viver como órfão. Eu sei que é ruim no nosso dia a dia. E a gente como mulher, a gente é pressionada, né? Lá desde a criação, a Bíblia diz que quando o pecado entrou no mundo, Deus iria colocar a inimizade entre a serpente e a mulher. Não sei porquê, mas foi. E o diabo, ele investe pesado na nossa vida. Nós somos sempre maioria em todo quanto é lugar. Na igreja, em tudo quanto é lugar a gente é maioria. Mas a gente também é a maioria mais doente, mais cansada, mais estressada. Mas o Senhor, Ele quer nos levantar como mulheres fortes,
filhas amadas que vão entrar no lugar de dependência, de confiança, que vão crer, que vão prosperar, que vão declarar, que vão profetizar e que vai tomar um lugar de destaque. E as pessoas vão ver: olha aí, essa é uma mulher de Deus. Olha aí, ela se comporta como filha, como herdeira. Mas muitas vezes nem para isso, nem para se comportar, gente. E aí, como eu falei, imagine aqui, 2 cadeiras. Quando eu estou na posição do reino, eu sou filha amada. Mas quando eu vou para a cadeira do eu me esqueço quem eu sou. E eu vivo como uma escrava. Escrava das minhas emoções, escrava dos meus pensamentos, escrava do que dizem sobre mim, escrava sobre as circunstâncias. Mas Deus quer te mudar de posição. Apresente os seus medos e suas necessidades para o Pai. E esse foi o segundo, a ação que Deus ele pediu quando eu fiz esse devocional. E eu até compartilhei também. Escreva os seus medos. Às vezes a gente não consegue nem orar e nem contar para Deus quais são os nossos medos. E eu tenho aqui, o meu caderno, que é o meu caderno que eu escrevo tudo. E está aqui, eu escrevi 3 páginas de medo. Eu até falei: Senhor, eu sou tão corajosa. Agora eu vou escrever: ai, Senhor. Porque é normal ter medo. Mas eu preciso contar para Ele, lançar nele todas as minhas ansiedades, todos os meus medos e dizer: o medo não vai me parar, o medo não vai me parar, o medo, eu não sei quais são os seus medos, eu não sei quais são as decisões difíceis que você tem que tomar, eu não sei o que o Senhor tem colocado nas suas mãos para você entregar para Deus. Mas Deus está dizendo: eu vou te dar coragem, eu vou te dar ânimo, você vai enfrentar esse gigante. Tem mulheres que estão para enfrentar decisões difíceis essa semana, mas o Senhor está dizendo: filha, só me conte quais são os seus medos, escreva, exponha, me fale em oração, porque eu sou o Deus que vou te dar a resposta que você precisa, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Busque intimidade, saia dessa cadeia de pecado e viva na liberdade do reino. Busque intimidade. Axa, com certeza, ela tinha uma certa liberdade para falar com o pai. Talvez seria uma decisão difícil, O pai já deu, ainda vou pedir mais. Mas ela tomou uma decisão difícil e ela foi. Que você também possa entender que Ele é seu pai. E com o pai a gente não precisa ter. Quem tem um pai muito bonzinho, muito fofinho? Olha, tem algumas com os pais bonzinhos. Que você liga e seu pai fala: ô filha, o que você quer? Não é tão bom, gente? Tem alguém que você fala assim: eu sei que meu pai é meio durão. Mas eu até contei uma vez, que meu carro quebrou no meio da rua. E aí ai, pai. E aí eu me senti tão feliz, parecia uma criança, que meu pai foi lá. E eu: não, mas é só rapidinho, o seguro vai vir. Ele: não, vou ficar com você até arrumar. Eu: que fofinho. Você pode fechar seus olhos? E eu quero profetizar que você vai entrar num lugar de intimidade como nunca antes. Que você vai tirar todos os seus medos, todo o seu eu, todo o seu orgulho, todos os seus pensamentos pequenos. E você vai começar e vai entrar num lugar de dependência, de intimidade. E você vai conseguir contar tudo para Deus. Você vai falar dos seus medos, você vai falar dos seus erros, você vai falar de tudo. Porque é o seu pai que está lá te ouvindo. Eu sei que por causa dos nossos traumas, muitas vezes a gente não consegue nem chamar Deus de pai. Porque o diabo, ele colocou isso, querendo frustrar a paternidade. A paternidade é tão importante. Porque o pai, ele dá destino para os filhos. Qual é o seu destino? Eu sei que tem mulheres que estão perdidas, que não sabem nem para onde vai, o que vai fazer. Mas o Senhor agora Ele está dizendo: você tem um pai. E se você tomar esse lugar de filha, eu vou clarear os seus caminhos. Eu vou te dar destino. Você vai saber o seu propósito, o seu chamado, para que você existe. Você vai se levantar como uma mulher que sabe o que quer. Porque é tão ruim você estar do lado de gente que não sabe o que quer.
E aí quem não sabe o que quer, ela faz fofoca, ela fala mentira, ela não tem identidade, ela é chata, ela é rancorosa, não dá para falar. Não dá para ter uma amiga assim, não dá para ficar do lado de gente assim. Eu gosto de estar do lado de quem gosta de falar de Deus, quem gosta de orar, quem gosta de dar risada, quem gosta de ser feliz, quem gosta de falar de sonhos. Quem gosta de pessoa assim? E se talvez você não está assim por causa das circunstâncias, em nome de Jesus, eu estou dizendo, porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pensamos, e Ele vai mudar a sua situação. Você não vai ser mais essa pessoa assim. Deus vai te transformar, te cuidar e fazer você sentar no lugar de filha amada. Toda dor vai embora, todo trauma vai embora. E sabe o que vem? Um coração grato. Um coração que agradece pelas mínimas coisas. Agradece porque acordou. Agradece porque tomou um banho quente. Agradece, agradece, agradece. Porque a gente tem uma tendência de reclamar. Tá ruim, tô cansada, muita coisa. E aí Deus tem que fazer alguma coisa para você lembrar. Fala, poxa, mas você orou por isso aí. E agora você está reclamando? Quer que eu tire? Quer voltar para uns anos atrás? Então seja grata. Agradeça por tudo. Tudo que Deus está fazendo na sua vida, agradeça. Se seu marido mudou um pouquinho assim, agradeça. Se seus filhos estão um pouquinho melhor, agradeça. Né? Se você está conseguindo criar uma rotina, porque eu sei, né, que a gente mulher é uma rotina doida, né? Mesmo quem trabalha fora, mas a gente tem uma rotina meio... E às vezes você fala, meu Deus, está tudo bagunçado, essa casa, essa vida, essas finanças, meu marido, eu não consigo, eu não sei se eu vou dar conta, mas agradeça pelo mínimo que você está conseguindo fazer. Às vezes a gente coloca, quem gosta de fazer agenda ou anotação com o que vai fazer no outro dia. Né? Vou fazer isso, vou fazer aquilo, meu Deus, ou na cabeça mesmo. E depois você fala, ai, não fiz nada. Ou às vezes fez uma coisa. Deus está te falando, agradeça pelo mínimo. Agradeça pelo pouquinho. Seja melhor só um pouquinho, só um pouquinho. Tenha um coração grato. Ah, Jesus. E entenda a sua autoridade. Saiba que no lugar do reino tem herança. E quando a gente entra nesse lugar de autoridade, assim como o filho pródigo, que quando ele voltou para a casa do pai, né, fala que o pai colocou um anel no dedo dele. E anel significa autoridade. Autoridade para falar, autoridade para se impor, autoridade para sonhar, autoridade para se posicionar, autoridade para dizer, Satanás, você pode falar o que você quiser. O meu passado não me descreve, os meus erros não me descreve. Eu sou filha amada, eu sei quem eu sou no Senhor. E aí você começa a ser usada, e aí o desejo no seu coração arde de querer ser uma bênção. Eita glória, que a luz está acendendo e apagando. E aí você vai saber quem você é. Porque quando a gente está nessa cadeira do eu, a gente não tem autoridade para nada. Teve um pastor, né, que veio na quinta-feira. E ele falava, quem sabe daquele desenho, né, que é de antigamente, né? Ô dó, ô azar, ô céus, né? E tem mulher que é assim. Mas por quê? Porque ela está na cadeira do eu. Então tem que ser as coisas boas para ela, perfeita para ela. E se não está perfeita para ela, ela nem percebe o quanto de bênção que Deus já deu. E ela fica assim, nem sei se vai dar certo, nem sei se esse marido tem mais jeito, nem sei se essa casa tem mais jeito, eu nem sei se eu tenho mais jeito.
O Senhor está dizendo: muda de cadeira. Você é filha amada e você tem autoridade para dizer para Satanás ouvir: eu sou mais que vencedora. Eu já conquistei. A minha casa é uma bênção. A minha família é uma bênção. Eu serei uma bênção. Aonde eu for, onde eu pisar a planta dos meus pés, eu tomarei por herança. Onde eu colocar a minha mão será abençoado. Tudo o que eu fizer vai prosperar. Tudo o que eu fizer vai dar certo. Em nome de Jesus, tome esse lugar de autoridade, para que você viva o propósito de Deus. Porque quem é filha amada sabe para o que veio. Sabe que a sua história vai curar outras vidas. Porque até quando muitas vezes a gente vai ficar olhando para a nossa história, né, para nossas dores, como eu falei, a nossa dor, se você deixar, ela vai querer só prazer. Ela vai querer só que dê uma alisadinha nela. Mas a nossa dor não é para isso. A nossa dor e a nossa história não vai mudar. Mas a minha história, a sua história, o seu passado, seus traumas, suas dores agora precisam ser um sinal e um testemunho de cura, para curar outras pessoas, para trazer vida a outras pessoas. Então que o Senhor, Ele possa agora te revestir, para que você tome esse lugar de autoridade, de intimidade, de gratidão, de honra ao Senhor, para que Ele possa te usar. Para que Ele possa te usar, para que você possa dizer: eu sou filha amada, e eu sei quem me conquistou, quem me comprou, quem me amou e quem me ama, sem eu precisar fazer nada. Ele só quer que você sente no lugar errado, no lugar certo, no reino. E quando eu estava escrevendo, e o livro também falava disso, sobre um batismo do amor. Porque quem é muito amada, muito ama. Quem é muito amada tem os olhos bons. Quem é muito amada entende de onde veio e o que o Senhor fez. E a vida agora é diferente. E eu queria que você ficasse de pé. Eu queria chamar as meninas do louvor, os meninos. E eu quero profetizar que o Senhor, Ele vai te batizar com esse amor. Para que você se sinta, não que você só fale, mas que você se sinta filha amada do Pai. Para que você se sinta perdoada, amada. Para que você viva um tempo novo de Deus. E hoje Ele está aqui. E Ele quer que você seja alcançada por esse amor. E eu escrevi até uma declaração. Que Deus, Ele possa olhar para você, que você possa sentir isso no seu espírito. Se você puder fechar os seus olhos e ouvir o Pai dizendo: minha filha, volte para o lugar, volte para a cadeira certa. Eu te perdoo dos seus pecados. Ele não rejeita um coração arrependido. Se você pecou, volte, conte para Ele, peça perdão. E Ele diz: eu me agrado de você. Eu não preciso que você faça nada para eu te amar mais. Só volte para casa, só volte para Ele, só reconheça que Ele é o seu Pai. Deus te ama mesmo com as suas bagunças. Venha como está e faça o que Ele quer. Só venha como você está. Venha como você está, venha como você está, venha como você está. Deus tem um lugar de transformação, de renovo. E eu queria agora que você orasse, você falasse com seu Pai. Se puder e der para apagar as luzes só um pouquinho. Porque quando apaga as luzes a gente se concentra mais. E a gente entende que Ele está aqui, que Ele está na casa. E que Ele tem algo novo para nós. E eu queria que você falasse com Deus. Que você experimentasse esse batismo do amor. O amor vai te envolver, o amor vai te cercar. O amor. Conte para Ele os seus medos. Ah, Jesus, eu tenho medo. Eu tenho medo, Jesus, de largar tudo. Eu tenho medo, Senhor, de abrir mão de algumas coisas. Eu tenho medo, Jesus. Eu tenho medo de ser abandonada. Eu tenho medo de ser deixada. Eu tenho medo do novo. Eu tenho medo de mudar. Eu tenho medo. Conte para Ele, fale para Ele. Fale o que você precisa. Conte para o seu Pai. Conte para o seu Pai. Conte para o seu Pai. Sabe quem eu sou?
Eu sou aquele que te Ele ouviu está aqui, Ele está chorar. aqui. Ele te viu. Eu sou o único que escolheu ficar. Ele está do seu lado. Amigo confidente, E Ele está dizendo: filha amada, muda de lugar. Fica aqui, ó, nesse lugar que eu reservei para você. Conhecido como Yeshua, o pão da vida, Ele te cura da sua dor. Eu sou a luz do fim do túnel, a força quando a sua acabar. E se precisar, é só chamar. Não preciso de formalidade. Eu quero intimidade. Eu sou teu pai. É só chamar. Não é sobre religiosidade. Eu quero intimidade. Está contigo a cada dia. Ele está com você. Na angústia ou na alegria, na felicidade ou na dificuldade. Não quero algo de momento. Eu quero um relacionamento com profundidade, na intimidade. E se precisar, é só chamar. Não preciso de formalidade. Ele é seu pai, Ele é seu pai. Ele te ama, Ele te ouve, Ele sabe o que você precisa. Conta tudo pra Ele. Não é sobre religiosidade. Eu quero intimidade. O Senhor está aqui neste lugar. E eu quero perguntar para você que veio aqui pela primeira vez, que você veio a convite de alguém, talvez você estava distante do Pai. E eu quero te perguntar se você quer voltar para o lugar de onde você nunca deveria ter saído, que é dos braços do Senhor, que é na presença dEle. E eu queria te perguntar, tem alguém aqui hoje que quer aceitar Jesus? Pastor, eu nunca aceitei Jesus. Eu nunca nem ouvi dessa forma que Ele é o meu Pai, que eu posso pedir tudo para Ele, que eu posso falar para Ele, que Ele me ama sem eu precisar fazer nada, e que o amor dEle não muda. Eu queria que você levantasse sua mão assim, ó, se você quer aceitar Jesus, se você entendeu, se essa palavra foi de encontro ao seu coração, e você falou, eu quero esse lugar de filha. Mas existe um lugar de filha para aquelas que creem, para aquelas que aceitam, para aquelas que querem algo dele. Se você está aqui, você nunca fez, né? Nunca se entregou para Jesus, ou você está distante e você precisa voltar para Jesus, eu queria que você levantasse sua mão assim e você viesse aqui na frente, que eu quero orar por você. Tem alguém essa noite? Tem alguma mulher que precisa voltar para Jesus? Que está doendo, está sofrendo, que está pesado, que a jornada está difícil, que agradecer está difícil, mas reclamar está fácil. O Senhor está te chamando hoje para você tomar esse posicionamento, de correr para os braços do Pai, de vir para os braços do Pai. Amém. Se não tem ninguém, que o Senhor possa te dar uma outra oportunidade. Mas eu queria que, como um ato profético, ainda com esse louvor, ou não sei, com o último louvor, para que a gente possa ser cheio de autoridade, de intimidade, de saber quem é o nosso Pai, de saber o que Ele tem para nós. E eu queria chamar as supervisoras, as líderes que tiverem, se puderem ficar aqui. E a gente quer declarar isso sobre a sua vida, para que essa palavra seja selada. Porque às vezes a gente ouve uma palavra, mas às vezes colocar em prática é tão difícil. Mas nós queremos profetizar que se havia alguma barreira para você se colocar nesse lugar de filha amada, vai ser quebrado hoje. Porque Deus quer te colocar num lugar de autoridade,
para você calar todas as vozes, para que você ouça só a voz do Senhor, para que você se posicione, para que você possa contar testemunhos, para que você possa ser testemunha de que você mudou, de que você é uma mulher transformada, uma mulher que agradece, uma mulher que se posicionou, uma mulher que está vivendo uma nova vida, uma mulher que consegue dentro da sua casa ser uma mulher de oração, que a sua oração cesse as guerras, cesse as brigas, que tudo volte a reinar em paz, que o Senhor, que você através da sua vida, você traga paz para dentro da sua casa, que você não seja aquela mulher que vai trazer a tribulação, mas você vai ser a paz na sua casa. Você vai colocar as mãos, você vai abençoar, você vai declarar, você vai dizer: Deus, eu sei, eu quero esse batismo do amor, eu quero esse batismo com o Espírito Santo, eu quero ter os dons, talentos, eu quero ser uma mulher transformada, Jesus. Me ajuda, Pai, me ajuda a ter paciência, me ajuda a ser usada, me ajuda a ser uma bênção. Eu quero que você faça essa oração e que você venha aqui receber a oração dessas mulheres de Deus, para que essa palavra seja selada, que você receba um abraço, que você receba esse batismo do amor, para que você seja envolvida, para que você nunca mais viva como escrava, como órfã, com sentimento de abandono. Em nome de Jesus, os céus sejam alinhados com a terra. Pai, em nome de Jesus, que essas mulheres, ao sair dos lugares dela, pode vir aqui na frente, para que essa palavra seja selada sobre a sua vida, para que essa palavra seja selada sobre a sua vida. Declare o batismo do amor. Declare que elas sejam cheias do Espírito Santo, para que tenham autoridade, para que sejam cheias de Deus, para que ore, para que conquiste, para que receba e esteja neste lugar de filha amada, filha amada, filha amada. Eu não sei o que tinha Samuel, que a voz do Pai ele reconhecia. Sinto uma unção pelo ar, tudo que eu tenho eu vou entregar. Hoje derramarás teu Espírito e teus filhos profetizarão. Sinto uma unção pelo ar, tudo que eu tenho eu vou entregar. Hoje derramarás teu Espírito e teus filhos profetizarão. Eu vejo milagres, eu vejo as trevas, eu vejo hoje retroceder, e esse poder está sobre mim. Eu vejo milagres, eu vejo sinais, as trevas eu vejo hoje retroceder, e esse poder está sobre mim. Essa unção chegou. Que você seja alcançada por esse amor. Esse poder está sobre mim. Essa unção chegou. Já posso sentir.
posso sentir esse poder está sobre mim. Essa unção chegou, já posso sentir esse poder está sobre mim. Eu vejo milagres, eu vejo sinais, as trevas eu vejo hoje retroceder, e esse poder está sobre mim. Eu vejo milagres, eu vejo sinais, as trevas eu vejo hoje retroceder, e esse poder está sobre mim. Fechados se abram, teu reino venha mover, e a nossa fé e esperança são em Deus, grande Deus. E que os céus fechados se abram, teu reino venha mover, a nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. E os céus fechados se abram,
Obrigado por essa noite. Obrigado por essa palavra. Obrigado, Jesus, pela minha vida. E eu vou tomar. Você pode repetir? Eu vou tomar o lugar de filha amada do Pai. Do Pai. Aleluia. Aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigado pela tua palavra que nos renova todo dia. Que você saia daqui abençoada. Que você saia daqui com essas chaves, com essas palavras, né, para o seu coração, para você colocar em prática. Para você ser uma mulher de fé, uma mulher de testemunho, uma mulher que as pessoas vão ver e vão falar: essa mulher é uma mulher de Deus. Ela está no lugar de filho.